Foi? Pronto. Pô, gente, já estamos aqui, né? Não sei para quantas pessoas estou falando, nem com quem estou falando, mas vamos começar, né? O Cássio está olhando aqui, só me diz quando é que a gente pode começar para a gente saber o que a gente vai fazer, tá? Tá tudo certo? Vou aumentar aqui não, né? Minha imagem aqui não. Hein? Bom, gente, então vamos lá. Para quem não me conhece, tá? Eu sou Charles Feijó, eu sou nutricionista. A gente atua nessa área de nutrição, estética, esportiva, e a gente vem trabalhando muito isso, né? Eu já consegui, na minha lista de pacientes, a gente tem uma galera muito bacana, tem alguns artistas, né? A gente trabalha com Wesley Safadão, a gente trabalha com Tati Guel, Mara Pavanelli, esse pessoal do forró todo. Foi uma pessoa que me deu muita visibilidade, mas que a gente também tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente vem fazendo, tá certo? E quando eu topei fazer isso com a Reale, eu analisei muito bem o produto que a gente ia falar, tá? E de verdade é um bom produto, e a gente vai conseguir realmente trabalhar bem ele, se a gente conseguir acertar a forma na qual a gente vai conduzir, ou trabalhar, ou indicar para os nossos clientes, tá certo? Então, a gente percebe que ultimamente vem se trazendo muitos produtos novos no mercado que vem aderindo bem, né? A gente viu a onda dos chás, que o Brasil era um país que não trabalhava muito com chá, e veio essa onda de desinchar, de todas essas coisas, e a gente conseguiu ver isso evoluindo. E agora veio essa onda dos cafés, né? A gente tem essa onda dos cafés que a gente chama de termogênicos, que é mais ou menos a ideia, né, do Coffee Up, da Real, né? Então, o que eu achei interessante aqui falar com vocês, gente? A gente vai desmiuçar a tabela nutricional dele, né? Então, a gente vai explicar um pouquinho cada coisa, né, na forma nutricional, para que vocês tenham mais segurança na hora que vocês forem apresentar e indicar esse suplemento. E hoje foi bem interessante, porque aqui antes de estar aqui com vocês, fazendo esse treinamento, eu tomei, né? A gente fez aqui, tomou, e até agora eu tô, até agora eu tô agitado. Então, ele realmente tem um efeito bacana, tá certo? Então, vamos lá. Vamos iniciar. Tá tudo certo, Cássio? Tá tudo certo. Qualquer coisa, gente, eu vou abrir ainda para perguntas, tá? Então, não se preocupem que a gente vai abrir para perguntas, a gente vai interagir mais aqui, certo? Mas vamos lá. Qual é a grande onda desses cafés? Assim, o que a gente deve pensar? O porquê que eles estão ganhando tanto mercado? Por que é interessante? Porque é o seguinte, o que as pessoas mais reclamam hoje em dia é de falta de energia para fazer atividade física ou de falta de energia para o seu dia a dia, né? As pessoas, por uma conduta hoje até, às vezes por falta de vitaminas, de minerais, por muito estresse, por muitas situações, as pessoas vão tendo uma baixa aí nessa disposição ao longo do dia. Então, tem sono ao longo do dia, não consegue ter disposição, quando chega do trabalho não consegue treinar, ou de manhã não consegue acordar cedo. Então, isso é uma realidade que a gente tem hoje, né? No caso clínico, a gente trata de várias maneiras, né? Tanto com a parte termogênica, né? Com a parte de algum estimulante, como com a reposição de alguns hormônios, de algumas vitaminas, de alguns minerais. E a gente faz isso aí. Então, qual foi a ideia de fazer esses cafés? É utilizar o café, que é um estimulante, com uma gordura boa, tá? Essa gordura, ela tanto melhora a saciedade, como ela não quebra o que a gente chama de jejum metabólico. O Coffee Up, ele quebra jejum alimentar, ele quebra o jejum calórico, ele tem caloria, tá? Porém, ele não estimula insulina. Então, quem faz exercício em jejum, por exemplo, e quiser usar isso aqui, vai continuar perdendo gordura, vai continuar estimulando o corpo a usar gordura, tá certo? Porque ele não quebra o jejum metabólico, porque ele não ativa a insulina, né? Ele não ativa a insulina. Então, ele não vai quebrar esse jejum, que não vai ativar a insulina no nosso corpo. Então, a gente pode indicar, sim, para pessoas que querem fazer um AEJ, que a gente chama de aeróbico em jejum, as pessoas que querem treinar em jejum, ele é interessante. Essa gordura boa que eu falei, geralmente é o TCM,
tá? Que no caso do Coffee Up é o segundo ingrediente, que é o leite de coco em pó. No leite de coco, né, a gente tem essa gordura, que é os triglicerídeos de cadeia média. Qual é o grande diferencial desse tipo de gordura? É uma gordura que ela gera energia no corpo da gente sem precisar de transportadores. Ou seja, é como se fosse uma gordura que responde tão rápido quanto um carboidrato. Só que não sendo carboidrato, ela não ativa insulina, ela não quebra, o que é mais ou menos isso, ela não quebra essa questão do nosso dia de gerar um pico de insulina e aí quebra todo o nosso processo de emagrecimento, tá? Eu vou explicar um pouquinho para ficar mais fácil de vocês entenderem o que é pico de insulina, tá? Que eu acho que é importante a gente entender, que muitas vezes a gente escuta falar, não dá pico de insulina, dá pico de insulina, mas o que é pico de insulina, né? Vamos entender. Toda vez que a gente consome um carboidrato, por exemplo, um pão, uma tapioca, uma fruta, carboidrato, ele contém açúcar, né? O carboidrato é um açúcar. E esse açúcar, depois que ele é digerido, ele vai direto para o sangue. É o caminho direto que o açúcar faz, ele vai direto para o sangue. Só que o açúcar ele não pode ficar no sangue. Se eu pegar açúcar e botar na água, esquentar, ele não vira um mel. O sangue, se ele ficar com açúcar, ele fica muito grosso e não tem circulação. Olha o que acontece com os diabéticos quando estão em estado muito avançado. Eles perdem as pontas, as extremidades, né, dos dedos, dos pés e dos ossos. Então, o que acontece? Esse açúcar ele vai direto para o sangue, mas eu preciso de algo que tire esse açúcar do sangue e jogue para os tecidos, para a energia e tal. Quem faz isso é a insulina, tá? Então, quando eu digo alguma coisa que eu tenho um pico de insulina, é que eu joguei açúcar para o sangue, que eu precisei dar esse pico de insulina para tirar o açúcar do sangue e jogar para os tecidos. E qual é o problema do pico de insulina? Porque quando eu tiro muito açúcar do meu sangue, eu armazeno ele em forma de gordura, de triglicerídeos, de gordurinha, de pneuzinho, tá? Então, logo quando eu acordo, se eu comer alguma coisa que tenha carboidrato, um suco de laranja, uma fruta, uma coisa nesse sentido, um suco de fruta, podemos dizer assim, eu vou estimular a insulina, eu vou dar esse pico de insulina e eu vou interromper o processo de jejum, eu vou interromper o processo de emagrecimento do meu corpo, porque ele vai pegar aquele açúcar e vai jogar em forma de triglicerídeo, né? Quando eu tenho o triglicerídeo de cadeia média, que aqui no caso é o óleo, é o leite de coco, o que vai acontecer? Ele não vai gerar esse pico de insulina porque não tem o carboidrato diretamente, né? Ele tem um pouco mais de gordura e essa gordura não vai gerar esse pico, tá? E vai fazer com que meu corpo tenha energia, porque ela se transforma em energia mais rápido, vai fazer isso. E aí eu não vou quebrar esse meu processo de emagrecimento, vou ter mais energia, vou ficar mais saciado. Então, por isso que é tão interessante esse produto aqui atualmente, tá? Então, a gente já está desmiuçando o primeiro ingrediente, que é o café, que tem energia, né? E aí a gente está falando do leite de coco em pó, que tem essa gordura boa que causa esse processo, certo? Outro ponto positivo do leite de coco em pó é que ele é um leite vegetal, um leite legal, tá? Que está sendo muito falado hoje em dia porque ele não tem lactose, né? Então, não tem derivado do leite. E algumas pessoas já consideram os derivados do leite alguma coisa como inflamatório, né? A gente conversa muito sobre isso. Então, é bem interessante que a gente tenha um produto que a gente tenha a tranquilidade de falar que quem é intolerante à lactose, essas coisas assim, é tranquilo, porque o leite de coco é um leite vegetal, não tem nada de leite de vaca, nenhum leite, né, de origem animal, certo? Então, a gente já tem todos esses benefícios aí, certo? Então, quando o cliente chegar para conversar com vocês, vocês podem dizer assim, olha, o Coffee Up, ele vai te dar energia rápido, ele vai te dar saciedade, entendeu? Ele não vai quebrar diretamente o seu jejum, você vai continuar utilizando gordura como fonte de energia, né, no AEJ, no treino em jejum, ele pode te ajudar. E se você não tiver treino, ele tem baixa caloria e ele pode te dar energia para o seu dia a dia, tá certo? Então, já começamos com essas especificidades do produto. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais, tá? Ingredientes: café solúvel, leite de coco, tá? E depois vem a canela. Gente, a canela, ela tem uma série de benefícios,
tá? Se você quiser desmiuçar, é bem fácil achar aí no Google e tal, achar muito. Eu vou falar algumas para vocês, tá? Se vocês quiserem incrementar, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a canela. A canela, ela tem uma relação direta com o diabetes, com quem tem resistência à insulina. O que é resistência à insulina? Aquela pré-diabetes, né? Aquele, tipo assim, quando a gente faz exame de sangue, a insulina está um pouco alta, a glicose está um pouco alta, a hemoglobina glicada está um pouco alta. Então, é interessante para esse tipo de pessoa, tá? Que geralmente é a pessoa que vai consumir esse produto, é aquela mulher de meia idade, sobrepeso, tá certo? Que com certeza tem um pouco de resistência à insulina. E a canela ajuda nesse processo, porque ela facilita a digestão do açúcar. E aí fica mais fácil a gente conduzir isso. Então, a canela é bom nessa questão para quem tem resistência à insulina. Ela também atua em problemas digestivos. Então, você pode dizer que através da canela vai melhorar a tua digestão ao longo do dia, tá? Que isso é interessante também. A canela também ela tem um fator que ela melhora as infecções das vias aéreas. É bem interessante. É só você ver, né, que antigamente fazia um chazinho de canela, né, um mel com limão, alguma coisa nesse sentido, para melhorar a quesito de gripes, de resfriados, de sinusites e tal. A canela ela tem esse poder, né, de trabalhar como um expectorante natural também. E a gente pode pensar mais. Combate questão de reduz o apetite, né? O controle de apetite também vai ser muito interessante aqui nesse produto, porque vai ter isso no picolinato de cromo que tem aqui, vai ter isso na canela que tem aqui, vai ter isso no leite de coco, né? Então tem vários componentes que trabalham dentro desse protocolo para reduzir o apetite. Então é bem legal, bem interessante a gente consumir, tá? Se você quiser ainda dar algo a mais, a canela é afrodisíaca, né? Ela também tem a questão da melhora do aspecto sexual, porque ela melhora a circulação, né? Então, melhora a vasodilatação, circulação, então vai melhorar o desempenho sexual também, tá certo? Então, a gente tem inúmeros aspectos, até a questão de pele, por ela ser um antioxidante natural, tá bom? Então, só no primeiro ingrediente que a gente tem no produto, a gente já tem uma série de benefícios. Então, a gente já viu o que a gente pode estar falando do produto, né? O produto vai te dar energia, o produto vai te dar saciedade. Nesse produto tem a mais pura canela, que tem uma série de benefícios para quem tem diabetes, para quem tem resistência à insulina, para quem quer ter uma pele mais saudável, melhor desempenho sexual. Tudo isso a gente vai poder dizer dentro desses dois ingredientes apenas, né? O leite de coco e a canela. Vamos lá. Depois da canela, a gente tem a cafeína, um adicional de cafeína. Gente, a cafeína, ela é um dos ergogênicos que a gente chama, uma substância que a gente chama, mais utilizada dentro do esporte, tá? E nos estudos atuais, somente a cafeína, o whey protein e a creatina têm estudos cientificamente comprovados de efeito, tá? Então, a cafeína, ela é comprovadamente científica eficiente, tá bom? E ela faz o poder de termogênese. Ela é um termogênico. Quando a gente escuta falar café termogênico, é porque ele é adicionado, ele já tem cafeína de forma natural, mas é adicionado mais 75 miligramas de cafeína, tá? Para quem não entende, gente, termogênico é o quê? O efeito termogênico é aumentar a temperatura do meu corpo, tá? Meu corpo ele aumenta a temperatura e eu vou precisar acelerar meu metabolismo para regular essa temperatura, tá? Então, isso é termogênico. E a gente chama, o que é termogênico? Para quê? Termogênico é aumento a temperatura do meu corpo. Necessariamente, meu corpo vai ter que acelerar um pouco esse metabolismo para conseguir regular essa temperatura. Então, meu corpo gasta mais caloria, meu corpo utiliza mais gordura como fonte de energia, e daí eu posso promover o emagrecimento, eu posso promover uma série de situações, ativar foco, ativar concentração. É isso que a cafeína nos promove, tá? E a dosagem de cafeína aqui é bem interessante, é uma dosagem relativamente boa, suficiente, não é nada que vai deixar a pessoa pilhada demais, mas vai dar aquele efeito positivo, né? Até agora eu ainda estou um pouco agitado, né, por conta que acabei de tomar o cofiado, tá? Mas a cafeína ela ainda tem outras coisas, além de foco, ainda pode ver aqui
né? Se você precisar estudar ou se manter acordado, a cafeína ela é muito interessante, ela é ótima. Então, para quem quer estudar para concurso, para quem está em processo de estudo, o Coffee App ele é uma ferramenta perfeita, porque, ao meu ver, não tem coisa pior do que um estudante querer ficar comendo o tempo todo, né? Então, toda vez ele sai ali do processo de estudo dele para ir comer uma coisa, volta, perde o foco e tal. A cafeína ela vai dar mais foco para o estudo, né? Mais concentração, e ela vai fazer com que você não tenha tanta fome e aí você não saia muito ali do estudo. Então, para quem está estudando, a gente já pode indicar, ó, você está estudando, você está fazendo concurso, você está fazendo alguma coisa, Coffee App vai ser uma ferramenta muito interessante para a sua rotina, né? Para a gente conseguir trabalhar em cima disso, tá? Outro fator interessante da cafeína é que ela também tem aspectos diuréticos, certo? O que é essa diurese? É a eliminação de líquidos do corpo, né? Vamos dizer até, eu vou até explicar, porque ela é uma derivada das xantinas. Então, o que acontece? Você pode dizer também, para quem tem retenção de líquidos, todos os termogênicos e a utilização da cafeína vão também ajudar no processo de eliminação de líquido do corpo. Então, gente, eu sempre vou recapitulando aqui com vocês. Vai dar energia, vai dar saciedade, tá certo? Não vai tirar do jejum metabólico, não vai dar pico de insulina, tá? Você tem canela na composição, que tem uma série de benefícios, até mesmo melhora o desempenho sexual. Você tem cafeína, que ela é termogênica, tá? E diurética. Então, você melhora a utilização de gordura do seu corpo, faz com que seu metabolismo acelere, aumente foco e concentração, e daí a gente tem todos esses benefícios, certo? E diurético também, que ajuda na retenção de líquidos. Gente, o Cássio não sai daqui, mas se eu estiver rápido demais, podem falar alguma coisa, tá? Podem dizer que eu repito sem problema nenhum, que a gente inicia aqui sem problema nenhum para a gente estar continuando, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso processo. Gengibre, tá? Gengibre. Gengibre é uma raiz, né? Que tem dentro da composição o 6-gengerol e o 8-gengerol. É o princípio ativo que é importante que tem dentro do gengibre, tá? O gengibre, ele tem uma certa ideia. Primeiro, muito parecido com a canela e com a cafeína. Ele também auxilia na perda de peso, porque ele é termogênico, né? Ele aumenta a temperatura do corpo, que faz com que aumente nosso metabolismo, que faz com que aumente nossa disposição. Então, ele tem esse perfil, tá? Mas outra coisa legal que a gente não havia falado nos outros ingredientes é que o gengibre, ele combate azia, gases. Ele é um ótimo... As pessoas usam isso em forma de chá, mas a gente já tem aqui extrato desidratado, né? Então, a gente pode melhorar essa questão também de digestibilidade, né? Dentro desse processo. E ele também é um antioxidante e anti-inflamatório. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente explicar o que é antioxidante, que eu acho que é uma coisa que as pessoas também têm muita dúvida. Então, tudo hoje a gente escuta, coenzima Q10 é antioxidante, cafeína é antioxidante, o Coffee App é antioxidante. Mas o que é, gente, antioxidante, né? Então, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês aqui, para ficar fácil de vocês entenderem, certo? Beleza. Com a nossa rotina que a gente tem hoje, a gente está exposto à poluição, a gente está exposto a agrotóxico na alimentação, a gente está exposto a uma série de alimentos quimicamente alterados, né, nos produtos industrializados. A gente está exposto às farinhas brancas, que são extremamente ruins. A gente está exposto à margarina, que é a gordura hidrogenada, que é o pior alimento que a gente pode consumir. A gente está exposto ao açúcar, que também é um alimento muito ruim, sendo ele qual for, açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de coco, qualquer um desses açúcares são ruins, tá certo? São todos iguais. Então, toda vez que a gente está exposto a todas essas situações, quando a gente ingere tudo isso, nosso corpo ele vai criando lixinhos desses alimentos ruins. Esses lixinhos são chamados radicais livres. E processo antioxidante é a vassoura, é a vassourinha que vai limpar esses lixinhos. Se eu não tiver essas estratégias antioxidantes, esses radicais livres eles vão se acumulando e vão se tornando doenças, né? E isso é muito ruim para o nosso corpo. E quanto mais radical livre eu tenho no corpo, mais inflamado eu estou. Então, quanto mais ação antioxidante eu tenho, menos inflamado
Eu estou, certo? Então, por isso que é importante a gente consumir produtos antioxidantes. E o gengibre é um ótimo antioxidante, tá? Então, a gente pode dizer que o Coffee Up também é antioxidante, também vai ajudar na limpeza do seu corpo, também vai ajudar no processo de desinflamação do corpo, que hoje em dia é algo muito comum, certo? O gengibre ele também tem uma relação com pressão alta, com proteção de câncer no colo retal, com proteção de úlceras no estômago, né? Então, com H. pylori, com tudo isso. O gengibre ele tem uma composição bem interessante, né? Se a gente quiser aprofundar mais no gengibre, a gente pode, mas o básico mesmo é isso. Ele também é termogênico, ele ajuda na digestibilidade e ele é antioxidante, certo? E aí a gente consegue ter todo esse processo. Vamos lá, continuar. Só um minutinho. Só um minutinho, tá, gente? Pronto. Depois do gengibre, a gente tem a taurina. Taurina, tá? A taurina, ela é muito comum. Deixa eu só pegar aqui. A taurina, ela é muito comum em energéticos, né? A gente tem ela no Red Bull, a gente tem ela no Monster, a gente tem ela em várias situações, certo? Então, a taurina, na verdade, ela não é diretamente um estimulante, certo? Ela auxilia também na detoxificação, né? Um antioxidante também nesse processo, é um aminoácido que a gente precisa, que melhora o rendimento físico, melhora o foco, melhora a disposição, mas não diretamente um estimulante. Mas ela funciona muito bem quando eu tenho a cafeína. Então, eu ter a cafeína junto com a taurina, eu melhoro foco, disposição e rendimento, tá? É muito interessante essa união das duas substâncias, certo? Então, a taurina também é um antioxidante e ela, junto com a cafeína, se torna muito interessante, né, nessa porção. A gente vê que os energéticos hoje, o Red Bull, o Monster e tal, eles utilizam essa duplinha de taurina, que dá uma balanceada, e da cafeína, né? Um ativa o outro, um consegue ser mais antioxidante. Ah, tá tomando muita cafeína, mas tem taurina que dá uma ajustada, deixa mais antioxidante o processo, né? Dá mais foco, dá mais rendimento no treino, né? Então é bem interessante essa união, tá certo? Então, mais uma coisa boa que a gente tem aí, que é a taurina. E a gente tem uma porção de 30 miligramas, tá? Não é muita coisa, mas já ajuda. Depois da taurina, a gente vai ter a L-carnitina, tá? A L-carnitina, ela é bem complexa, tá? Ela é bem controversa dentro da suplementação. Estou sendo bem sincero com vocês. Ela não está diretamente relacionada, como muita gente acha, com perder gordura. Ela não tem boa, essa função dela não é muito boa, tá? Porém, né, que a gente pode ver o que realmente ela ajuda. Ela ajuda na defesa do corpo, ela ajuda no rendimento e no desempenho físico. Isso sim ela ajuda. Melhora o desempenho e melhora as defesas do nosso corpo. Então, mais uma coisa aí para o Coffee Up, né, que ele também pode, pelo número de substâncias que ele tem, melhorar o perfil imunológico daquele cliente, certo? E mais uma coisa que vai interferir, que é aumentar o rendimento físico. Então, muito massa. Ela não está diretamente relacionada ao emagrecimento, mas nós já temos a canela, que é, nós já temos o gengibre, que é, nós já temos a cafeína, que é. Então, a gente tem mais a L-carnitina, que ajuda no sistema imune e ajuda no rendimento físico. Então, tá ficando aí um negócio bem completo, né? Bem complexo de tudo isso aí, para a gente ter essa evolução, certo? Vamos continuar. E aí vem o famosinho, né? Vem um que é bem famoso, que a gente está escutando muito falar, e que eu achei muito interessante, que vão ajudar muito vocês que vão revender esse produto a estar conversando com seus pacientes, que é o picolinato de cromo. O picolinato de cromo ele ficou muito famoso porque ele é considerado um suplemento que inibe a vontade de comer doce. Não tem coisa mais maravilhosa do mundo que tipo assim um suplemento que inibe a vontade de comer doce. Teoricamente isso está certo,
prática mais ou menos, mas teoricamente está certo. Ele estimula a insulina, que é o hormônio que está diretamente relacionado com o açúcar, com o carboidrato, com o doce. Como ele deixa os níveis de insulina controlados, você não tem baixa de insulina. Então, se você não tem baixa de insulina, nessa baixa de insulina que seu corpo vai dizer assim, eu quero aumentar, eu preciso de doce. Então, é exatamente dentro desse perfil aí que a gente está pensando, né? Que a gente está falando. Então, o picolinato de cromo, ele é um suplemento à base de cromo, tá? O picolino, né? E, na verdade, ele ajuda muito, né, nesse perfil, né, de trabalhar com a insulina, tá? De trabalhar com a insulina, né, de trabalhar bem essa insulina, não deixar ela dar uma baixa, porque é nessa baixa que nosso cérebro entende que precisa de mais carboidrato, de mais doce. Então, por isso que o picolinato de cromo, ele trabalha tanto nessa questão de apetite, como na questão da vontade de comer doce. Então, vamos lá. Ele é adoçado, um pouquinho adoçado com sacarose, que é um adoçante natural, tá certo? Então, o que a gente deve falar? Ele não é tão doce, eu provei, ele não é tão doce, e isso ajuda também, gente, vocês vão dizer, olha, ele tem um sabor bem agradável, não é muito doce, é adoçado com adoçante natural, e ele vai trabalhar o seu paladar, né, e a sua compulsão por doce. E é bem interessante, né? E é bem interessante a gente falar nisso aí, certo? Vamos lá. Tem mais alguma coisa aqui? Ele também, ele melhora o colesterol, ele fornece energia, ajuda no sistema imunológico, previne câimbras por ser cobre, por ser cromo, né? E tem outras vantagens dele aí, tá? Tem mais alguma coisa aqui? Picolinato de cromo. Aí tem o espessante goma xantana, que é natural também, que é tranquilo, tá? Tem a sucralose, e aroma de chocolate belga e chá verde. Também natural, bem tranquilo, tá? Vamos lá. Vamos só falar mais um pouquinho aqui, ó. Eu tinha separado aqui algumas vitaminas que tem dentro do leite de coco, né? Vitamina C, vitamina A, ferro, magnésio, vitamina D, potássio, vitamina B6, cálcio. Então você vai dizer assim, gente, ele é super vitaminado por conta do leite de coco. Então, gente, dá para ter uma infinidade de ações sobre isso aqui, tá certo? Vamos lá. Dosagem recomendada, né? São 2 dosadores. Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos a quantidade de um dosador. São 2 dosadores como esse para 100 ml de água. Ele vai ficar super cremoso, né? E super saboroso também. É um gosto bem interessante. Eu acabei de provar, né? Fica bem legal. Tem a base de leite, que é o leite de coco, né? Fica um gostinho bom. E as melhores horas de tomar. Você pode tomar logo em jejum. Você pode tomar antes de exercício físico. Você só deve evitar tomar próximo do sono normal, é como se a cafeína ela tivesse um pico máximo de 2 horas. Então, tentar tomar ali até no máximo 6 horas da noite, 5h30, mais ou menos, se você for treinar esse horário. Se porventura for treinar depois, o que você deve indicar para o seu cliente? Olha, faça um teste. Você pode usar só um medidor, você pode testar, ver se está alterando o teu sono. Porque algumas pessoas vai alterar muito. Tem pessoas mais sensíveis à cafeína e tem pessoas que não são sensíveis à cafeína. Eu, particularmente, posso tomar isso aqui antes de dormir, vou dormir tranquilamente, porque eu não sou sensível à cafeína, certo? Então, isso aí você pode estar analisando, olha, não é indicado realmente para tomar próximo do sono, porém, você pode testar. Primeiro testa só um scoop, né, só um medidor, depois você vai aumentando mediante a intensidade do seu treino, mas ele ajuda bastante. Hoje em dia, as pessoas, a gente tinha no mercado os pré-treinos já prontos, né, esses pré-treinos. E esses pré-treinos, eles possuem algumas substâncias muito estimulantes, como a betalanina. A betalanina, ela dá aquele formigamento, entendeu? Então, o que foi que aconteceu? A ideia de você ter um café que também seja pré-treino, que também seja estimulante, é muito interessante, porque as pessoas já têm o hábito de tomar café e vai unir o útil ao agradável, né? Então, não deixa tão pilhado, é natural, tem essa série de benefícios, vai controlar o apetite, vai ajudar no emagrecimento. Vai ajudar no emagrecimento por quê? Porque tem cafeína, que é termogênico, que acelera o metabolismo. Tem o gengibre e a canela, que também fazem esse processo, né, que vão poder ajudar nisso.
É claro que a gente sabe que emagrecimento só vai acontecer de fato se a dieta do paciente estiver hipocalórica, né, que a gente chama com menos caloria do que ele gasta. Porém, querendo ou não, isso que ajuda. Se você está com dieta legal usando isso aqui, vai ajudar mais ainda, porque ele é termogênico, ele aumenta a temperatura do corpo, né? Que aí o corpo aumenta o metabolismo para regular essa temperatura, e daí a gente começa a ter todos esses benefícios, tá, gente? Então, eu achei que aqui a gente conseguiu traçar bem a ideia do Coffee Up, tá? Eu tô falando aqui, eu não consigo ver ninguém, né? Então fica difícil de saber como é que tá a absorção aí de vocês, tá? A gente vai abrir agora para perguntas e podem ficar bem à vontade, tá, gente, para perguntar. Caso vocês não perguntem, eu vou falar um pouco mais sobre o produto, mais estratégias de venda, mas o que é que eu tenho para dizer para vocês, né? Primeiro de tudo, venda é vínculo, né? O que a gente escuta falar. Então você tem que criar um vínculo com o paciente. Então, esse tipo de produto, ele acaba sendo muito interessante, porque ele vai ser útil, ele vai sentir resultado. Então, vocês podem ter bastante confiança na venda desse produto, pode até, poxa, prova aqui um pouco, prova aqui, tá? Bota um pouco para o paciente provar, faz uma degustação lá, porque vocês vão ver que ele vai sentir resultado, né? O que eu mais aqui em consultório observei, desde que entraram esses produtos no mercado, é que todos os pacientes que consomem esses produtos, eles gostam, né? Independente de ser o Coffee Up, outros tipos de café. Antes do Coffee Up chegar, eu já conhecia, tinha outros tipos, e eles já gostavam muito. E agora a gente vai colocar o nosso Coffee Up dentro desse mercado, tá certo? Eu tenho certeza que ele vai ser muito bem recebido, porque ele é um produto muito bom. Já provei aqui tanto de sabor quanto de efeito. Eu fiquei pilhadíssimo aqui, eu fiquei super animado. Estava atendendo aqui, tomei um, tanto é gostoso, né, como não estou nem com fome agora, e ele me ajudou também nessa questão de termogênese, tá? Então, gente, eu vou ver aí se alguém vai perguntar alguma coisa, para daí a gente dar continuidade. Eu acho que eu tenho que abrir o bate-papo aqui, né, Cássio? Abre o bate-papo. E Vamos lá, boa pergunta, boa pergunta. O gengibre, para quem tem pressão alta, pode usar? O gengibre pode. Mas o que é que você vai conversar com o seu paciente? Quem tem pressão alta, não é indicado nenhum tipo de estimulante, né? E como tem cafeína, ela não é indicado diretamente, beleza? Mas vamos pensar. O que mais vocês têm que analisar é como é que está o controle da pressão desse paciente. Se já estiver estabilizado, faça assim, diz assim, olha, vá fazendo o teste, tome apenas um scoop, tome um pouquinho menos, vá organizando, vá fazendo, para que aí você consiga, porque ele não é totalmente contraindicado, tá? Você pode conversar com o paciente, olha, se você tiver, deixa eu fazer um, tá gravando? Não, pode falar. Se você tiver, tá? Conversando, é melhor um pré-treino como esse, um termogênico como esse, do que os pré-treinos já prontos, praticamente. Mas você fala, olha, normalmente, por ele ser um estimulante, ele não é tão indicado, porém, se você tiver com a sua pressão controlada, já medicada, já analisada, faça o teste, não há problema algum, tá? Rende quantas porções? Boa pergunta, deixa eu olhar aqui, 2 dosadores, são 10 gramas, né? Ele tem quantas gramas? 220 gramas. Então, ele rende 22 porções, tá? Então, são 22 porções, bem, rende bastante, né? 22 porções, praticamente um mês, né? Olha, quem usa marca, pode tomar, marca passo, tá? Quem usa marca passo pode tomar. Gente, é o seguinte, problemas coronarianos, tá? Não vejo tanto problema em usar pela quantidade que a gente tem aqui. A cafeína dele, vou te dizer, a cafeína dele são 75 miligramas, tá? Uma xícara de café preto concentrado vai ter em média 100 miligramas de cafeína, tá bom? Então, se essa pessoa que tem marca-passo já tem hábito de tomar café, não há problema nenhum de tomar, tá certo? Não há problema nenhum de tomar. Então, você vai conversar com o seu cliente nesse sentido, tá? Para analisar como é que está a vivência dele. Se ele já toma café, se ele tem alguma sensibilidade maior à insulina, tá certo? Mas, inicialmente, o marca-passo já está controlando a sua ideia, a sua questão coronariana, não há problema. Até que idade pode tomar? Gente, não tem isso, tá?
Aqui é tranquilinho, não tem muita contraindicação para a idade, não. Ele fala aqui da questão que é indicado para maiores de 18 anos, né? Deixa eu ver aqui. Mas isso é uma questão só mesmo de protocolo, mas acredito que isso não seja problema, não. Deixa eu ver aqui. Produto indicado para grupo populacional acima de 19 anos, certo? Isso aqui eu acho que é uma relação direta, deve ter alguma coisa na Anvisa, alguma coisa que deve pedir isso aqui, certo? Mas não vejo problema uma pessoa que faz esporte com 15, 16 anos tomar. Idade, para cima, 60, 70 anos, quiser tomar, pode tomar também. O que você vai ter que ver é só se a pessoa não tem um problema de pressão alta, muito desregulado, né? Mas vocês viram que aqui tem até alguns suplementos, como é o gengibre, que melhoram a pressão arterial, certo? Então, a gente tem esse contrabalanço aqui. Então, você vai conversar com o seu cliente e não vai ter tanto problema, não, tá? Como é o que eu estou falando, tem alguma restrição? Tem. Para pessoas de pressão alta, pessoas que estão desreguladas, pessoas que estão acamadas, mulheres grávidas, é indicado que seja prescrito por um médico. Se vier com a prescrição ou por um nutricionista, ok. Caso não, é bom você avaliar se aquele paciente ali realmente, se aquele cliente ali realmente pode consumir, certo? Quando é que a gente sabe disso? Se ele estiver tomando medicação, estiver já controlado há muitos anos, eu tomo medicação já há muitos anos, não tenho pico de pressão, venho calculando aqui, está tudo certo. Esse tipo de paciente não é problema. Agora, é uma pessoa muito obesa, que está com aquele descontrole, que não sabe nem a pressão, não mede, aí você diz, olha, talvez esse produto não seja indicado para você. Perguntaram se ele é adoçado com xilitol. Não, ele é adoçado com sacarose, tá? Sacarose também, como xilitol, é um adoçante natural. O xilitol é um poliol, tá? Que possui caloria, tá certo? 1 grama de açúcar tem 4 calorias, 1 grama de xilitol tem 2,5 calorias, ou seja, o xilitol é calórico. Qual o melhor horário para tomar? Indica antes do treino ou pela manhã? Antes do treino ou pela manhã, tá? Você pode tomar no momento em que você precisa de energia e no momento em que você precisa aumentar a sua saciedade. Então, você pode tomar logo pela manhã ao acordar, que vai melhorar a saciedade ao longo do dia, e também pode tomar, né? Pode tomar antes do treino. Eu não vi problema, tá? Eu não vi problema, não sei se aqui tem alguma recomendação a respeito disso, mas pelas quantidades e dosagens aqui, eu não vejo problema tomar 2 vezes ao dia, certo? Não vejo problema tomar 75 miligramas de cafeína, só dizendo para vocês, a dose máxima diária é de 400 a 500 miligramas de cafeína. 400 miligramas eu posso tomar, então tem 75. Se eu tomar 2 vezes, eu vou ter 150 gramas de cafeína ainda, tá? Então não vejo problema em tomar 2 vezes ao longo do dia. Mas não vejo necessidade, tomando uma vez já é muito bom. Ó, quem já é acostumado a treinar tomando quimera por volta das 17 horas antes do treino, pode tomar suplemento de jejum? Pode demais. O quimera é só cafeína, tá? O quimera é só cafeína. Então, como a gente tem esse respaldo de poder usar até um pouquinho mais de 400 miligramas dia, né? Então não tem problema nenhum tomar ele em jejum e depois tomar o quimera antes do treino, não há problema. Diabético pode tomar? Pode tomar. Diabético pode tomar e, no caso, deve tomar, certo? A gente viu aqui que a canela melhora a questão da diabetes, né? Que o picolinato de cromo melhora a questão da diabetes, entendeu? Então não há problema nenhum diabético tomar. Ele não tem açúcar, ele tem um pouquinho dentro do leite de coco, um pouquinho de maltodextrina, mas o carbo dele acaba sendo baixo, então não acho que seja um problema, não é problema para o diabético, certo? Então é tranquilo. Quem prefere tomar adicionado de adoçante? Qual melhor? Gente, ele já é adoçado, tá? O ideal, que eu vou ser bem sincero com vocês agora falando como nutricionista, trocar açúcar por adoçante é besteira. Nós temos que tirar da cabeça da gente a noção por doce, certo? A gente tem que melhorar o nosso paladar. E ele é bem interessante, porque ele tem um docezinho ali no final, mas ele não é tão doce assim, não remete ao nosso sabor doce. Quando eu troco o açúcar pelo adoçante, eu até diminuo um pouco a caloria. A questão é que eu não saio do vício do doce. Isso não vai melhorar a longo prazo, né? Então, eu vou continuar viciado em doce, vou continuar tendo esse perfil doce
e isso não vai me ajudar no emagrecimento lá na frente, tá certo? Mas dos adoçantes, o que a gente tem de melhor hoje, de mais estudado, é o stevia, tá certo? O stevia, ele é o mais indicado hoje nessa composição. A gente tem um que é chamado colorandina, que é um stevia em pó, tá certo? Que ele é só stevia. Sempre quando for comprar adoçante, olhem os ingredientes. Tem que ser 100% stevia. E os 100% stevia geralmente são os mais caros. Às vezes você vê lá stevia e um adoçante é barato. Quando você vai olhar, tem lactose, tem maltodextrina, tem outros adoçantes juntos, tá? Toma quantas vezes ao dia? Eu falei, geralmente uma vez ao dia já é suficiente, mas não vejo problema em poder, uma vez ou outra, tomar 2 vezes ao dia. Pela dosagem e a quantidade de micronutrientes aqui, de cafeína e de tudo, tá tudo certo. Pode tomar 2 vezes ao dia também. Vamos lá. Para que se passar a dose de... Por que se passar a dose de 400 miligramas de cafeína pode prejudicar? Vamos lá. Por quê? É a dose máxima, tá certo? Se você ultrapassar essa dose, ela vira tóxica. Ela vira tóxica. Então, se você ficar ultrapassando muito essa quantidade, você vai ter problemas de náuseas, problemas de insônia, problemas de excesso de algum micronutriente. Então, é bom que a gente mantenha esse padrão aí de 400, um pouquinho a mais só. Como tomar ele? Eu mostrei para vocês, tá? A gente vai pegar uma água quente, né? Vai pegar 2 scoops e misturar. A solubilidade dele é muito boa. Eu peguei uma colherzinha normal aqui, mexi umas 2, 3 vezes, ele já estava totalmente dissolvido. Gostei muito disso aqui nele, tá? Se a pessoa já é acostumada a tomar Morosil antes do treino, pode tomar esse suplemento? Como você recomendaria o uso dos 2 suplementos juntos? Gente, você não entendeu o que é Morosil. Morosil não tem nada a ver com termogênico, tá? Morosil é o extrato da laranja moro, é um suplemento à base para a questão de emagrecimento, mas não tem nada a ver com treino. Morosil e treino não tem nada a ver. O Morosil ele pode ser tomado em jejum ou antes do almoço e antes do jantar. No máximo 500 miligramas dia, tá? Então, ou 500 miligramas em jejum, ou 250 miligramas antes do almoço, 250 miligramas antes do jantar, beleza? Essa é a forma de tomar o Morosil. Não vamos perder o foco, não. Mas não tem problema nenhum tomar isso aqui junto com o Morosil. Eles são completamente diferentes. Deixa eu pulei algum. Podem perguntar. É legal as perguntas, né? As perguntas estão muito boas. A gente está bem tranquilo aqui, certo? Rapaz, eu estou vendo aí que tem uma pessoa que quer tomar mais de 400 miligramas de cafeína, a pessoa acaba tá com sono, né? Tá precisando de estimulante. Cuidado, tá? Cafeína demais também não ajuda muito não e atrapalha outros fatores. Vocês não imaginam o quanto é importante dormir, né? O quanto é importante que a gente tenha esse momento aí de relaxamento, porque todos os nossos hormônios são metabolizados no nosso sono, né? Então, se a gente não atingir aquele sono REM, aquele sono profundo, a gente não metaboliza os hormônios. E tem um hormôniozinho que dá no sono chamado grelina e leptina, que é o hormônio da saciedade e da fome. O mais comum a gente ter compulsão, muita vontade de comer doce, muitas vezes está relacionado com a falta de sono, a restrição de sono ou a qualidade do sono ruim, né? Então é bem interessante que a gente durma bem para que a gente consiga regular essa parte hormonal e não ter esse problema de compulsão alimentar, certo? É outra dica que eu dou aqui para vocês. Deixa eu ver se sai mais alguma pergunta. Pode usar maca peruana e ele pode, não tem nada a ver. Maca peruana é um estimulante, né? Mas ele não é um estimulante como a cafeína. Ele é um estimulante hormonal, mas ele também não é hormônio, tá? Ele estimula o corpo a produzir mais hormônios, né? A maca peruana tem muitos estudos a favor, tem estudos dizendo que ela não é tão eficiente assim, mas a maca peruana ajuda, né, nessa questão, assim, ela é indicada para essa questão de libido, de disposição, de força, né? Mas ela trabalha muito mais na estimulação hormonal do que na estimulação energética, como é o caso do coffee alto. Então, não há problema nenhum utilizar a maca peruana e o coffee alto. Gente, eu vou falar para todos vocês, tá? Meu Instagram é Charles Feijó Nutri.
Se ainda restar mais alguma dúvida, eu não vou terminar agora, tá? Mas se quiserem me perguntar de uma forma pessoal, quiserem jogar lá no direct, pode perguntar, eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Se porventura surgir uma dúvida depois, eu quero ser ferramenta para vocês, para poderem ajudar, tá certo? Então, eu vou estar totalmente disponível, né, através do meu Instagram, para que a gente possa tirar mais dúvidas, para que a gente possa tá ajudando vocês nesse processo, certo? Eu aceitei, deixa eu ver. Ó, a maca peruana, ela nunca vai repor hormônio, tá? Não tem nada a ver, ela não é hormônio, não tem nada a ver, ela só estimula uma produção, estimula o corpo a produzir mais, tá? E ainda é controverso, mas assim, não tem nada a ver com hormônio. Olha, no caso, só o coffee, ele pode ser tomado só ele ou pode fazer combinação com outro suplemento. Pega ali, olha, quando a gente não está preocupado diretamente com o jejum, uma combinação legal, whey protein, tá? Você pode bater o whey protein com o coffee, né? Você vai ter um substrato de proteína, tá? Vai ficar mais grosso, vai ficar mais encorpado, né? Vai ficar mais encorpado. Você vai saciar mais a fome. Às vezes, quando eu quero fazer um treino de força, eu caminho de manhã em jejum e vou fazer um treino de força logo depois e não quero uma refeição tão sólida, né? Então eu pego o café, pego um scoop de whey, pego aquele meu batedorzinho e lá faço a mexida e fica muito, muito saboroso. Você pegar um whey gostoso, misturar com esse café aqui, fica muito bacana. Vamos lá, quem toma termogênico emagrecedor pode tomar ele. Olha, eu não sei que termogênico é esse que você toma. Eu deveria ver a quantidade de cafeína, a quantidade de substância que tem nele para te responder essa pergunta, tá certo? Mas eu digo assim, tenham cuidado, ou então tome em momentos diferentes, né? Um em jejum, outro em um horário, mas assim, pelo menos umas 4 a 6 horas de diferença entre eles dois. Agora, se ele já tiver o nível máximo de cafeína, seria bom não tomar mais cafeína, tá certo? Então é mais ou menos essa a ideia, né? Ver se ele não ultrapassa 400 miligramas de cafeína e aí a gente conseguir essa porção. E pede para todo mundo ligar a câmera para a gente fazer a foto. Tá, gente, estão pedindo para ligar a câmera aí. Liguem a câmera aí para a gente tentar fazer uma foto. Tá? Se pode usar com leite desnatado. Gente, não há problema nenhum usar com leite desnatado, só que ele já tem leite, né? Ele já tem um leite de coco em pó. Ele já tem essa ideia, né? Então, eu acho que não seria necessário a gente utilizar mais leite aí, né? Eu acho que ele já está bem nessa pegada. Vamos lá, gente, ligar a câmera aí. É hora de ver como é que nós estamos. Tem limite de horário para tomar. Se tem limite de horário para tomar, bom, gente, eu tomaria até no máximo às 18 horas, certo? Eu tomaria até no máximo às 18 horas e tal. Mas tem pessoas, como eu falei, que não têm tanta sensibilidade à cafeína e pode fazer o teste, tá bom? Vai ter gente com vergonha aí, pode abrir aí as câmeras, pode abrir. Pode ser tomado gelado ou quente? Gente, eu acredito que sim. Desculpa não estar respondendo essa pergunta, eu não acompanhei muito, mas quente eu já vi que é uma delícia, eu já provei, tá certo? Mas acredito que gelado ele também tem uma solubilidade boa e pode ser tomado sim, tá bom? Não há problema. Tá abrindo, tá fechando. Mãe, eu achei. Acho que seria melhor. Isso aqui, fazer a publicação. Eu já fiz um remedinho. Mas eu vou colocar no meu quarto. Deixa Usei. Olha, vai derramar já foi.
Deixa eu ver se tem mais pergunta. Pronto. Pois, gente, é basicamente isso, tá certo? Eu tentei, de alguma forma, desmiuçar bem a composição desse produto. Eu acho que ele é um produto extremamente vendável, tá em alta completamente, né? Hoje eu atendi uma pessoa que faz os rótulos de alguns concorrentes dele e estão fazendo mais de 100 mil rótulos por mês, tá certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é que é um produto que tem uma vendagem muito grande e a Reale ela está crescendo muito no mercado e ela vai conseguir ajudar muito nisso, certo? Então, eu acho que é um produto que vai ganhar muito mercado ainda, então pode investir nele, podem trabalhar com ele, que ele realmente dá esse efeito. Eu aconselho vocês, eu faço isso com meus suplementos, eu aconselho vocês que provem, que façam o teste e que vocês também possam fazer degustações com os clientes de vocês. Só você deixar a pessoa que passa lá na loja com você e tu degusta, deixa ele andar. Eu tenho certeza que ele vai voltar e ele vai perceber que houve alguma mudança na disposição do dia dele, certo? Então, realmente, é um produto bem eficiente que a gente vai conseguir trabalhar bem isso aí, tá certo? Então, eu repito, meu Instagram é Charles Feijó Nutri. Se ainda tiver alguma dúvida, podem ir lá falar comigo, podem mandar direct, eu vejo todos os directs, tá certo? Não vejo problema. E eu vou responder todos vocês, caso chegar até mim, tá? Mas também vocês podem perguntar aí para quem está supervisionando aqui, né? O Tarcísio. E eles também vão estar me passando, eles têm meu contato, o contato aqui da minha assessoria, e a gente também vai poder estar ajudando caso apareça mais alguma dúvida, tá certo? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. E se alguém tiver mais alguma dúvida, manda aí que eu tô aqui preparado. Só mandar. Oi? O Harris também, né? Exato. Aí, eu queria passar. Peraí, vou só cansar. Pois, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Fizemos aqui 1 hora de explanação, de treinamento, tá certo? Qualquer dúvida que tiverem, manda lá no Instagram ou fala aí com o Tarcísio, que ele entre em contato com a gente. O que vocês precisarem, estou aqui e vamos para frente, vamos vender. Eu tenho certeza que é um produto que vai realmente fazer um diferencial na vida das pessoas, que vai realmente trazer mais disposição ao longo do dia, tá certo? E que as pessoas vão conseguir fazer mais exercício físico, comer menos durante o dia, e isso melhora muito a nossa autoestima, isso melhora muito o nosso contato, tá certo? Pois qualquer coisa, gente, estou por aqui para ajudar, e obrigado a todo mundo que ficou aqui até essa hora, né? Eu estava atendendo até agora, mas é isso, tá? Pois valeu, gente. Uma boa noite. Eu não sei nem fechar.